E tivemos choro público aí da família Bolsonaro nesse final de semana, ó. Foi engraçado, engraçado. O final de semana foi marcado, na esquerda, teve aí a festa dos 45 anos do PT. E na extrema direita, teve o evento de comunicação do PL, que além aí de vários nomes do PL, contou aí com os representantes das redes sociais, né? O Facebook, Instagram, TikTok, etc, etc, YouTube, mandaram seus representantes para fazerem ali um networking, ou seja, conhecer e fechar negócios com os políticos de extrema-direita. Agora caiu completamente a máscara, eles mesmos tiraram a máscara e não escondem de ninguém. Eles são nazifascistas, os donos das redes sociais, e eles querem um projeto nazifascista para o mundo. Tava na hora do Lula mandar aí o seu assessor especial, que é o Celso Amorim, falar ali com o pessoal da China e falar, olha, vamos trazer as redes sociais chinesas para o Brasil e dar um enquadro no TikTok, que apesar de ser chinês, faz tudo que a extrema-direita quer. Então, dá um enquadro neles aí e traz as outras redes para causar aí o que a direita adora, que é concorrência. Tem que ter concorrência, porque eles têm um monopólio. E aí fica difícil. Esperamos que isso um dia aconteça. Mas, enquanto isso, o que está acontecendo é o seguinte. Nesse evento aí do PL, o Carlos Bolsonaro chorou, e chorou assim, ele não aguentou, ele tentou não chorar, e no fim ele acabou chorando, porque ele sabe que o pai vai preso, e ele chorou aí, horas depois de sair a notícia, em boa parte da imprensa, mas apesar da imprensa não dar muito destaque, chega ao Carlos Bolsonaro, porque isso tem destaque nas redes sociais, de que foi pedida aí tornozeleira eletrônica para o Bolsonaro. O Paulo Pimenta fez um pedido ao Procurador-Geral da República e ao Alexandre de Moraes, para que o Bolsonaro, dado o iminente risco de fuga, que seja colocada a tornozeleira eletrônica nele. Por quê? Porque ficou claro que o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento. Ele chegou a falar, na reunião que ele teve no dia em que ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, ele teve uma reunião no Senado com parlamentares bolsonaristas. E ele chegou a falar que, olha, tem possibilidade de fuga. E aí, sempre que ele faz esse discurso, ele foi treinado pelo advogado a depois ele negar. Então ele fala, eu podia fugir, não sei o quê, mas não vou. Por que ele passou a falar, mas não vou? Porque depois que foi provado ali que ele se refugiou na Embaixada da Hungria no Carnaval do ano passado, depois de uma operação de busca e apreensão que teve contra o Carlos Bolsonaro, aliás, uma operação de busca e apreensão que eu preciso fazer um parênteses aqui, deveria ter investigação do Supremo Tribunal Federal sobre todo mundo que teve acesso à decisão. Por quê? Porque era uma operação contra o Carlos Bolsonaro, era sabido por todos. Eu fiz um vídeo no dia anterior dizendo que o Carlos Bolsonaro estava em Angra dos Reis. Eu fiz um vídeo porque ele e o Bolsonaro gravaram lá um vídeo, alguma coisa. Eu falei, olha, eles estão em Angra. Então todo mundo sabia que eles estavam em Angra dos Reis. Mesmo assim, a Polícia Federal foi para o Rio de Janeiro, para o condomínio Vivendas da Barra ali, onde o Carlos Bolsonaro é vizinho do assassino da Marielle. E aí o que aconteceu? Os porteiros do Vivendas da Barra ligaram para o Carlos Bolsonaro, que estava em Angra. Ele, o Bolsonaro e seus filhos saíram com lancha e jet skis, e sabe-se lá com quantos computadores, celulares, documentos, e foram para o meio do mar despejar isso tudo no oceano. E a Polícia Federal só chegou 2h30 depois em Angra dos Reis, ou seja, deu tempo deles fazerem uma devassa na casa deles e tirarem tudo de lá. Inclusive testemunhas falaram para a Globo que eles saíram às 6h40 da manhã. A Polícia Federal chegou às 5h58 da manhã no Vivendas da Barra. Então eles saíram 42 minutos depois. Devia ter uma investigação. Mas enfim, depois dessa operação aí, o Bolsonaro se refugiou na Embaixada da Hungria. E quando isso veio à tona, ele chegou a falar que poderia sim fugir. Logo depois, os advogados ficaram em pânico e falaram, não fala isso, você é imbecil, vão te prender. Risco de fuga é o principal motivo na justiça penal para decretar prisão preventiva. É o principal. Se você fizer uma pesquisa em todo o Brasil, é sempre o mais utilizado. Aí você fala que poderia fugir. Desde aquele momento, o Bolsonaro passou a sempre falar que falava de fuga, que comete um ato falho, ele nega depois. Por isso, o que acontece? Começaram aí boatos na semana passada de prisão preventiva do Bolsonaro. Chegou a ser uma notícia na Folha. A Folha passou a fazer aí a defesa ao Bolsonaro. Folha, UOL, o Globo também passaram a fazer defesa do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui, ó. Isso era a capa do Globo nesse sábado, tá? 8 de janeiro é o elo fraco da denúncia da PGR. Aí depois, juristas apontam elo fraco entre
plano golpista e 8 de janeiro feito pela PGR. O UOL, essa notícia foi a principal do UOL no sábado, em parte do domingo, e foi capa da Folha no domingo. Você fala, pô, peraí, como assim? Eles estão defendendo o Bolsonaro? A Folha publicou já mais de 30 matérias defendendo o Bolsonaro. A CNN passa o dia inteiro, a CNN virou aí canal de advogados do Bolsonaro, a CNN Brasil. Lembremos, CNN é um canal norte-americano que opera no Brasil. A BBC Brasil, que também é um canal inglês que opera no Brasil, eles 100% Bolsonaro, tá? BBC virou aí Bolsonaro BC. O BB de BBC é Bolsonaro, viu? Porque, olha, tá uma loucura. Outra rede aí estrangeira que opera no Brasil, veja. Aí, o que acontece? O Bolsonaro falou, tal, então, tem ali algumas pessoas que acreditam que o STF tá cauteloso até demais, e eu sou um desses, e que talvez não vão decretar a prisão do Bolsonaro tão cedo, vão esperar o julgamento. Então, para evitar um risco de fuga, o Paulo Pimenta teve essa ideia, eu vou mostrar aqui o vídeo dele, que se coloca a tornozeleira eletrônica, assim a gente pode ficar tranquilo, porque se o Bolsonaro foge, vai ser uma desmoralização tão grande, mas tão grande. E eu vou te dar um exemplo de alguém que fugiu, tá? Eu morava em Barcelona na época em que a Catalunha estava tentando ali se separar da Espanha. E eu até estava... Eu não gostava da situação, achava uma babaquice sem tamanho, mas eu estava gostando porque os preços dos aluguéis estavam muito baratos, assim, os preços mais baratos do século foram nessa época, e eu podia morar em Barcelona pagando bem pouco, na época. Diminuiu muito o aluguel que eu pagava. Mas fora isso, o que aconteceu? Eles chegaram a decretar ali, ó, estamos livres da Espanha, somos agora independentes, decretaram independência. Chegou a Polícia Nacional da Espanha e prendeu todo mundo. Só que o líder do independentismo, que era como eles chamavam, fugiu. Ele fugiu no porta-mala de um carro e fugiu para Bruxelas. E ele conseguiu chegar em Bruxelas. Na Europa não tem fronteiras, né? Assim como o Brasil e a Argentina não tem fronteira, Brasil e Colômbia, Brasil e Venezuela não tem fronteira. Não tem, tem ali um controlezinho, quem entra, quem sai, mas não é grande o controle. Você pode ir e voltar com RG, sem passaporte. E aí o que acontece? Ele fugiu e eu vou te falar o que aconteceu. O movimento ali de independência, que era para ter acabado logo depois que foi todo mundo preso, continuou por mais 2, 3 anos. Super forte. Por quê, Thiago? Porque o líder estava em Bruxelas e ele todo dia estava fazendo live, fazendo vídeo, e falando que ele era preso político. E aí tinha um protesto falando, libertem os presos políticos. Isso te lembra alguma coisa? Imagine você, o Bolsonaro da Argentina, ao lado do presidente da Argentina, falando libertem os presos políticos, libertem o Braga Neto, libertem os anistia para todo mundo, olha, eu sou um preso político, sou um exilado político. Imagina o tamanho da desmoralização para o senhor Alexandre de Moraes, para o senhor Paulo Gustavo Gonet e para todo mundo, né? Porque muita gente votou no Lula esperando a prisão do Bolsonaro. Muita gente que não gostava do Lula votou no Lula só para tirar o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro foge, vai ser ruim, né? Então Paulo Pimenta falou o seguinte, ó, vou mostrar aqui o vídeo dele. Por uma razão muito simples, porque existe o risco real dele fugir. E por que eu tenho esta certeza que há o risco real dele fugir? Porque ele disse isso. A imprensa noticiou que em várias reuniões que ele tem feito, ele tem dito que uma das hipóteses que ele trabalha é fugir, ou se esconder, fugir para uma embaixada, ou fugir do país. Ele tem o Milei, que é um aliado, é muito fácil ir para a Argentina. Mesmo que o passaporte dele esteja recolhido, ele poderia fugir para a Argentina. Ele poderia, de alguma maneira, fugir para os Estados Unidos, ele já fez isso uma vez. E ele já teve, inclusive, dormindo na Embaixada da Hungria, numa oportunidade. Tá aí. Ele poderia ir para qualquer país. E se... acho difícil ele conseguir causar esse constrangimento ao Trump, mas e se ele consegue fugir para a Embaixada dos Estados Unidos? Imagina o tamanho do problema que ia ser para o Brasil, o Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos, falando aí um monte, falando, fazendo live e tal, falando que é preso político. Mesmo se ele fizer isso sem contactar o Trump, sem contactar ninguém, vai ser obrigado a contactar em alguma hora o governo brasileiro para liberar o cara. Vai ser um problemão. Um problemão. Se ele foge aí para a Embaixada da Hungria, também é um problemão para qualquer embaixada. Mas se ele foge para outro país, onde aí ele vai ter toda a liberdade aí, vai poder usar seus milhões aí que ele recebeu de Pix e os milhões que ele roubou quando era presidente para viver bem, aí é pior ainda. Então,
foi pedida aí a tornozeleira. Diante disso, o Carlos Bolsonaro estava bem emocionado, e aí foi fazer o seu discurso lá no... no evento do PL. E eu vou te mostrar aqui o que aconteceu com o Carlos Bolsonaro. Ele foi fazer o discurso, aí ele começa falando que o Brasil não vive uma democracia. Eu acredito que a gente não vive mais uma democracia e a gente tem que se adaptar aos tempos para procurar ficar vivo. Mas sem jamais... Eu vou mostrar agora o trecho em que ele chora, que é o trecho mais importante. Vamos lá. Aí ele fala: O que meu pai está fazendo isso comigo? Eu tenho certeza que o velho só quer o meu bem. Desculpa estar emocionado do jeito que eu estou, porque o momento que a gente vive é delicado, é covarde. Eu não desejo isso para ninguém na vida, nem para uma pessoa que às vezes tem uma posição política e ideológica da gente. Quem deseja o que está acontecendo com meu pai, o que está acontecendo com a sua família, é desumano. Mas bola para frente, parabéns. desumano. Eu vou falar o que é desumano. Desumano eram famílias que estavam perdendo seus entes queridos, que estavam literalmente sufocando na frente dos familiares, e o presidente da República se recusando a comprar vacina, sendo que dinheiro tinha, e o Brasil poderia ser o país que mais vacinava, porque o país tinha feito um contrato lá com a Coronavac e poderia ter 60 milhões de vacinas prontas em dezembro de 2020. E não tinha. E entre o genocida se recusar a comprar as vacinas e começar a vacinação realmente das pessoas aí, começar a engrenar a vacinação, que foram 5, 6 meses, começou realmente a vacinação lá para maio de 2021, e eu lembro que eu, pela minha idade, eu só seria vacinado em setembro de 2021, quer dizer, poderia morrer até lá. No meu caso, seriam 9 meses, e olha que eu tinha na época 33 anos de idade. Imagina aí, quem tem menos, ainda mais tempo a esperar. Pois bem, o Bolsonaro ficava imitando gente, sufocando e rindo. E falando: para de chorar, eu não sou coveiro. Isso é desumano. Agora, o bandido começar a pagar pelos crimes que cometeu, isso não é desumano não, isso é justiça. Mas o Carlos Bolsonaro tá aí chorando, porque tem 2 motivos. Primeiro, ele sabe aí que o pai dele tá para ser preso. E o segundo, ele sabe que ele tá para ser preso. Saiu notícia aí, eu já comentei aqui, mas eu tô esperando umas informações a mais para falar tudo, né? Não vou falar só um pouquinho, falar toda a notícia. Que a notícia é que a Polícia Federal deve, nas próximas semanas, acabar e entregar o relatório final da investigação da ABIN Paralela. E essa investigação, nós sabemos, o Carlos Bolsonaro é o chefão da ABIN Paralela. Ele vai ser preso por isso aí. Então ele tá chorando aí pelos cantos, porque ele sabe que a situação dele vai ser cada vez pior. Isso na convenção de comunicação do PL. Esse aí, o cara da comunicação, o chefe do gabinete do ódio, falando isso e chorando. Então aí são 2 motivos. Primeiro, a própria prisão dele. E segundo, o pai dele aí vai ser preso. E se a justiça for um pouquinho justa no Brasil, vai ser colocada no mínimo uma tornozeleira eletrônica aí no Bolsonaro, hoje, amanhã, depois, quando decidir aí o pedido do Paulo Pimenta. Claro que ele pede, vai para o Alexandre manda para o PGR faz voltar para o Alexandre, tem chance de negar, sem nem mandar, mas o correto seria que, no mínimo, aí, se não for prender o Bolsonaro, colocar uma tornozeleira eletrônica para, caso vê, olha, o fulano aí tá chegando perto da Argentina, prende. Olha, fulano aí tá rodeando aí a Embaixada da Hungria, o que ele tá fazendo na rua da Embaixada da Hungria? Prende. Colocar um carro da Polícia Federal de tocaia ali na frente da Embaixada da Hungria. Se o Bolsonaro chegar perto, já fecham ali a entrada e não deixam ele entrar. Faz isso na Embaixada da Argentina também e na dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos acho que ele não escolheria porque está em obras, né? Então deve ser um saco ficar lá com martelo, com um som de obra na cabeça. Mas, quem sabe, né? Também deveria ter ali uma tocaia. E ver aí quem mais é Israel ali, quem mais é aliado dele, para fazer a mesma coisa. Enquanto isso, obviamente, o Carlos está chorando no Brasil, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, naquela convenção nazista, tentando aí contato com a cúpula do governo Trump. Ele segue fracassando na missão. O Nicolas Ferreira também está lá, também está tentando contato aí com a cúpula do governo Trump, todos eles com dinheiro público. Tem uma coisa que eu percebi aí essa semana, que eu estava vendo, caramba, tem muito deputado brasileiro, e a extrema-direita faz isso toda hora, né? Eles fazem, que eles vão para os Estados Unidos toda hora, é a terceira viagem do Eduardo Bolsonaro esse mês,
com dinheiro público. Por quê? Porque eles vão em, abre aspas, missão oficial. Aí eu fui pesquisar, isso de que o dinheiro público paga por missão oficial de deputados para fazer turismo, para fazer esse tipo de coisa em outro país, só existe no Brasil. É por isso que a gente não vê no Brasil, por exemplo, olha, veio um deputado da Bélgica ao Brasil para expor algo que está acontecendo na Bélgica. Olha, veio um deputado da Colômbia para o Brasil, lá numa comissão, para expor. Veio um deputado da Holanda, do Japão, da Coreia. Não, não tem. Por quê? Porque não existe isso nos outros países. Já no Brasil, qualquer vagabundo ou vagabunda simplesmente fala, olha, vou para tal país em missão oficial. Consegue um convitinho para qualquer porcaria, às vezes até um evento pago, e aí nós pagamos ida, volta, hospedagem e alimentação dos vagabundos. A Carla Zambelli foi para a Coreia, numa cidade lá da Coreia, ela ficou um mês turistando lá na praia com dinheiro público. Ela falou que foi em missão oficial, porque teve um encontro com um político lá. Aí, que coisa! É isso que está acontecendo, uma mamata sem fim, viu? A gente tem que começar a protestar contra essas coisas. Outra pauta aí que a esquerda podia abraçar, que é bem popular, cortar a mamata desse pessoal, porque, olha, o Eduardo Bolsonaro está praticamente morando nos Estados Unidos com dinheiro público. Já deve estar alugando apartamento lá, segundo alguns boatos, vai morar lá. Porque ainda mais o presidente da Câmara, ele mudou a regra. Agora os parlamentares só precisam ir a sessões presenciais uma vez por semana. Não são mais 3, eles não trabalham mais na escala 3x4, é a escala 1x6. O povo brasileiro na escala 6x1 e eles na escala 1x6. Então, se o cara justifica a falta, nem precisa justificar, né? Mas se ele falta um dia, quer dizer que ele não foi para o trabalho 2 semanas já. Se falta 2 semanas consecutivas, quer dizer que no mês inteiro o cara não trabalhou 3 semanas. Uma semana não trabalhou, aí 2 faltou, aí a outra semana só na quarta que vai trabalhar. É isso. Isso é o tamanho da mamata. Por isso que estão alugando já apartamento em outros países. O deputado à distância de outros países, dos Estados Unidos, fica lá pregando sanções ao Brasil, dizendo que o Brasil é uma ditadura, falando mal da urna eletrônica que o elegeu, com dinheiro público, com tudo pago, hospedagem, comida, ida e volta de primeira classe, enquanto recebe salário do Brasil. É isso, meu Deus do céu. 2025 Brasil, eu vou falar, Câmara dos Deputados, Senado Federal, esses caras só pioram. Centrão e bolsonarismo só pioram. Peço aí sua inscrição no canal, seguimos na luta, falou!